o Dia da Sogra. Já começo aqui o dia de hoje mandando aquele abraço, aquele cheiro bem especial, porque a gente se trata assim, eu e minha sogra, Dona Valquíria, a gente se trata na base do cheiro, entendeu, gente? É cheirando mesmo, cangote, pescoço, tudo. E é esse tratamento que eu tenho com as pessoas que eu amo. E eu tenho um amor muito especial por a minha sogra. Eu digo que eu ganhei uma mãe nova. Quem acompanhou a minha trajetória, viu, e com o meu relacionamento atual, que eu me casei recentemente, viu o quanto a minha sogra ela tem um acolhimento com todas as pessoas que me admiram. E isso é muito bom, porque todo mundo que chega perto sabe, nossa Sabrina, sua sogra realmente te ama e te admira. E isso é recíproco, por isso eu já abro aqui o programa de hoje, mandando aquele abraço bem especial. Dona Val, muito obrigada por seus ensinamentos. É uma mulher de Deus, uma cristã, que todos os dias prega a palavra para mim, mostra como o comportamento dela é ideal para você viver bem numa sociedade como essa, no mundo de hoje, cheio de riscos. E por isso eu tenho muito orgulho de ser sua nora. Então, bom dia para a senhora, feliz Dia da Sogra. E por isso, falando no Dia da Sogra, eu vou receber a doutora Roberta Mota, minha amiga, psicóloga, está aqui. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Um prazer imenso te receber aqui, viu? Vou deixar você à vontade aí para a gente conversar, porque esse tema, Dia da Sogra, para alguns não é muito bom não, mas para outras pessoas é até confortável falar. Só que tem um detalhe, eu quero deixar o povo de casa aí à vontade para fazer pergunta. Tem o WhatsApp aí da gente na telinha, joga aí o WhatsApp da gente na telinha, porque você aí de casa pode interagir aqui com a doutora Roberta. Quer saber como ter um relacionamento melhor com a sogra? Quer alguma dica? O que é que você pode fazer aí para melhorar esse relacionamento? Aproveita que o nosso WhatsApp tá aí na telinha, manda sua mensagem ou de áudio ou texto que a gente vai passar aqui para vocês e sua dúvida vai ser retirada aqui com a gente. Doutora Roberta, eu já começo perguntando, por que é tão difícil e virou tradicional essa história de que sogra não presta? Pois é, né? Há muito tempo, quando a gente veio falar da sogra, eu estava pesquisando e aí eu descobri que o Dia da Sogra foi instituído na época do presidente Juscelino Kubitschek. Gente, por uma causa boa. Na época, os servidores estavam passando ali com atraso no salário e quem cobria as despesas da casa? A sogra. Então, foi criado por um motivo bom, né? Ela estava ali suprindo as necessidades do casal. E aí, ao longo do tempo, veio as desavenças, né? Veio aqueles problemas de relacionamento, ciúmes talvez, e acabou com essa história que a sogra hoje é motivo de piada, né? Muitas pessoas falando mal aí das sogras, que interferem nos relacionamentos. E aí, será que isso é verdade? Será que isso acontece? Mas hoje a gente teve o exemplo da Sabrina, né? Um exemplo bom de sogra boa. Eu também tenho uma sogra boa. Que bom. Porque, assim, muita gente fica naquela preocupação de como manter esse relacionamento saudável. Por que eu digo isso? Porque cada uma tem que ter sua posição ali, né? Então, no caso, no meu caso, vamos supor assim, vou trazer sempre o meu retrato, minha história. A mãe é dele, a sogra é minha. Esse relacionamento entre saber dividir qual o papel da nora nesse ponto aí, como é que a gente pode, ou do genro também, como é que a gente pode separar isso de que ela é a mãe, mas é a minha sogra? Que tipo de diálogo eu posso ter para ficar no meu lugar e ela no lugar dela? Então, Sabrina, esse relacionamento, né, saudável, que a gente diz, estimular um relacionamento saudável, parte do princípio de tudo, do respeito, né? A gente ter o respeito pelo outro, ter o respeito pelo relacionamento. Quando houver as desavenças, conversar com o nosso esposo, né, no seu caso, falar o que não está gostando, né, o que está incomodando. E se for o caso, né, poder conversar com essa sogra, mas de uma forma respeitosa, sem agredi-la, né, com palavras de carinho, entendendo a situação. Às vezes essa sogra está passando por algum problema, né, ali, ou já passou no seu casamento e muitas vezes a gente traz memórias afetivas das nossas relações, a gente muitas vezes projeta nos nossos filhos. Verdade, é verdade, sem dúvida alguma. E aí eu já queria que você me respondesse, olha, o pessoal de casa já está mandando aí as perguntinhas, não perde essa oportunidade, pessoal, como manter um relacionamento mais saudável com a sogra. Nesse caso, de que tipo de esclarecimento você também dá, ou orientação para o ambiente permanecer saudável com a presença diária, né? Porque eu sei que tem sogra que não convive diariamente. Então, eu queria esses dois retratos que a gente conversasse aqui. Aquela sogra que é ausente e a sogra que é presente. Como é que a gente pode manter esse relacionamento aí? Sabrina, aquela sogra que é ausente, se você possivelmente, de vez em quando, dar um alô para ela,
Gente, faz uma chamada de vídeo, manda uma mensagem, procura saber como ela tá. Querendo ou não, a gente tá mantendo um vínculo afetivo, né? Convida essa sogra para um almoço, um jantar, um passeio. E aí vai dando certo. Você vai tentando ter uma relação mais saudável. Sempre lembrando, como Sabrina falou, ela é a mãe da pessoa que você tá, né? Então, a gente também tem que ter o carinho, tem que ter o respeito, a admiração. Gente, a nossa sogra, ela tem toda uma história de vida. Então, os costumes dela, né, a educação, os valores, hoje é um pouco diferente do nosso. Né? Exatamente. E, querendo ou não, como é parte da família e como se trata do filho ou da filha, então ela vai ter que, a gente diz no dito popular, se meter. Até quando realmente pode ter a interferência da sogra no relacionamento com os filhos? Inclusive, nós temos um áudio com essa pergunta. Deixa eu colocar aí o telespectador. Bom dia, pode falar. Bom dia, Sabrina, tudo bem? Olha, eu não me dou bem com a minha sogra, porque sogra se mete demais na vida do casal. Certo? Sim, estamos entendendo. Então é justamente isso. Até que ponto essa situação pode acontecer? A gente sabe que muitas vezes acontece, né, Sabrina? Ali a sogra está se metendo na relação do casal, na educação dos filhos. Então muitas vezes ela quer trazer aquela educação que ela teve, aqueles valores e querer ali meio que impor, né? Então é conversando, é explicando para ela os seus valores, que a gente tem outra educação, que o papel da sogra, ela vai estar ali, a gente pode até ouvi-la, né? Escutar, mas não deixar essa interferência, porque acaba atrapalhando ali tanto o relacionamento como a educação dos nossos filhos. E aí a gente escuta, né? Mas não agride, ouve, agradece, mas, portanto, entendendo que a gente tem um limite, né? Deixa ela lá e a gente aqui para ali gerir a nossa casa. Tudo tem um jeitinho de falar, Sim. né? Isso, doutora Roberta. Inclusive, tem pessoas que moram com a sogra. Quando a sogra mora naquele ambiente, como é que a gente deve fazer? E aí a gente vê muito, né? Muitos casos. E tem boas convivências de sogra que precisaram morar ali com os filhos. Então, é sempre o respeito, né? A gente precisa também impor ali as nossas regras da nossa casa. Apesar de tudo, ela tá vindo morar conosco. No mesmo exemplo que a sogra está vindo morar, então sempre ter diálogos saudáveis, momentos de escuta, de conversa. Aconteceu algo, chama lá o teu companheiro, a tua companheira, vai falar o que não incomoda, né? Tenta ali fazer com que também o filho converse, entenda aquela mãe e aí a harmonia vai aparecendo, né? Eu não gosto muito de confrontar, mas sempre falar, ter aquele diálogo respeitoso, ouvindo e também sendo ouvida. Exatamente. E aí é um detalhe que também está chegando muita pergunta aqui, que tem deles ou delas, o filho ou a filha, que escuta somente a mãe e não escuta o cônjuge. Vai mais pela opinião ali da mãe. Como é que a gente pode fazer para realmente a figura, no caso, isso aí é uma dica para todo mundo, para todos os casais que querem ter um relacionamento saudável, porque parte desse princípio de que o conjunto familiar ele é feito com a sogra também, Sim. é mãe de quem você escolheu para casar, é mãe de quem escolheu para namorar, enfim, é a mãe do seu parceiro ou da sua parceira. Então, nesse ponto, nesse aspecto de que o filho obedece mais, principalmente tem as regras mais da mãe do que o do cônjuge ou da cônjuge, como é que a gente deve manter esse relacionamento? Então, Sabrina, a gente vê aí que às vezes é uma mãe um pouco também manipuladora, né? Às vezes não aceitou esse filho sair de casa, né? Precisa entender que o filho ou a filha, um dia eles se vão, né? A gente cria os nossos filhos ali, mas que eles vão ter a independência dele, a grande maioria é para ter a independência, né? Então eles vão construir um novo lar, ali vão ser novas regras, novos valores vão ser impostos, a educação imposta. Então, conversa, eu sempre parto do princípio que a gente precisa conversar, né? A esposa ali, digamos, seja com a esposa, ela, né, sentar ela e o esposo e falar, né? Eu percebi que você está ali, mas, né, atendendo às questões da sua mãe, mas vamos ver o nosso lado. Então, sempre puxar para o lado do casal, que agora Sim. é uma nova família, é uma nova constituição, mas não vai desmerecer a sogra. Ela vai estar ali dando algumas orientações, mas não necessariamente eu vou ter que aceitar tudo que minha sogra vai falar. Exatamente. Né? Inclusive, eu tenho amigas que falam muito sobre a questão da mãe narcisista. Aquela mãe que ainda não entendeu que a filha ou o filho está no novo relacionamento, constituindo sua família. Ainda está
ainda está naquele quadro familiar antigo, quer dizer, não entendeu que agora é uma nova família. Qual a dica que você dá para não criar um atrito aí nesse ambiente? Sabrina, existem muitas mães narcisistas, né? A mãe ali, narcisista, ela não quer perder o filho, aquele filho está sempre servindo aquela mãe. E aí, muitas vezes, ela não entende. Isso faz parte do transtorno de personalidade narcisista. É aquela mãe manipuladora, controladora, não entende que aquele filho teve que sair, que está construindo a sua vida. Diálogo, né? Busca ajuda. Se o casal está passando aí algum problema, não consegue identificar ali de fato quais são as causas, precisa buscar um apoio. E a gente indica a terapia de casal também, que é muito importante, até para aprender aí como lidar com essa sogra, mas gente sempre partindo do princípio de um bom diálogo, de entender as questões dessa sogra. Será que essa sogra também está se sentindo sozinha, né, solitária ali? Então, tentar conversar e aí sempre que puder trazer junto, né, conversar, tomar um café. De repente marca até uma viagem. Eu digo isso no consultório, o pessoal só falta enlouquecer. Mas não... E ter o seu momento também de casal, né? Eu preciso compartilhar, ter bons momentos com minha sogra, mas o casal também precisa ter esse momento. Então, conversa com o teu esposo, com a tua esposa, conversa com essa sogra. E aos pouquinhos vão se entendendo. Exatamente. Olha, é tanta pergunta que vai me chegando aqui. A produção tá ali organizando. Chegou uma historinha bem bacana para contar. Deixa eu liberar essa historinha aí. É áudio? Bota, solta esse áudio pra gente ouvir. Vamos prestar atenção. Parabéns, pode dar sogra. Também eu tenho uma sogrinha. É mais do que uma mãe pra mim. Felizmente que meu esposo faleceu, que era o filho dela, mas foi o tempo que até hoje que eu sinto saudade dele. E até hoje eu nunca tenho o que dizer dela. Não tem um dia que ela não manda um bom dia, eu não mando um bom dia pra ela. Parabéns para todas as sogras. Olha aí. Minha sogra. Olha aí, que bacana, né? Reconhecer isso, porque inclusive tem muitos retratos familiares de que assim, e eu encontro mais mesmo. Não sei se também por um ambiente mais cristão a gente sabe que é tratado de outra forma. Isso eu não estou falando de religião, mas de princípios. E que a gente consegue entender que a sogra, ela tem uma responsabilidade também na educação dos netos. Toda sogra geralmente tem um neto, né? A não ser que o relacionamento ainda seja novo ou não tenha filhos. Mas se tiver, ela vai ser avó, sogra e avó. Como é que fica esse relacionamento ali também? Na interferência dos nossos filhos, do filho do casal, na interferência ali dos netinhos, e aí? Sabrina, eu escuto muito no consultório, né? Chegam queixas que a sogra está se metendo demais na educação do filho, dos netos. Gente, como você falou, a gente tem que saber separar o papel da sogra e o papel da avó. A avó, praticamente, ela é a segunda mãe, ela ama aquele neto ali, mas às vezes mais que tudo. Então, ela vai estar ali mimando, ela vai estar ali interferindo, querendo sempre estar protegendo demais aquele neto, né? Então, deixa ela dar aquele mimo quando está lá com ela, no canto, na casa dela. Quando está com a gente já dá uma segurada. E aí, entender que ali faz parte, né? Muitas vezes não adianta a gente tanto criticar aí essa avó que está ali, né? Muitas vezes é quem nos socorre, né? Quem nos ajuda, né? Eu tenho minha mãe, minha sogra também me ajudou muito, né? Eu sou casada pela segunda vez e a minha sogra também. A minha primeira sogra tem um relacionamento maravilhoso com ela me ajudou muito, me deu muitas dicas. Então a gente sempre estava ali tentando conversar e entender, né? Eu entendia as questões que ela falava para a educação do meu filho, porém, algumas coisas eu aderia e outras não. Mas dá sim, gente, para ter um bom relacionamento aí com essa sogra, sabendo separar ali junto com o neto, dá sim para ter. É verdade. Olha, tá me chegando tanta pergunta aqui, mas deixa eu colocar mais um aqui no telão. Vamos chamar aqui o telão. Pode interagir, pessoal. Eu moro com minha filha desde que eu me separei há 24 anos. Então, o marido dela veio para dentro de casa. E aí, como é que eu acho ele não se dá bem comigo por algo que eu vi ele fazendo com minha filha? Ou seja, ela se mete ou não se mete? Tá dentro da casa dela, teve ali aquela situação toda, mora todo mundo junto, como a gente já havia falado antes, quando a sogra mora com um novo casal. E aí ela prestou atenção, o genro destratando a filha. O que é que deve fazer? Aí é um caso delicado, né? A mãe que tá vendo o genro destratar a sua filha. E aí, como é que a gente faz, né? Essa mãe aí precisa conversar, conversa com essa filha, né? Entende ali um pouco da dinâmica desse casal, porque a mãe nenhuma vai querer ver sua filha sofrendo, né? Então aí já gerou um atrito com esse genro, conversa com essa filha, né? Tenta aí ver as questões, entende, chama esse genro para conversar,
né? Não acho que não vai ter nada demais. Agora, a gente precisa entender, essa conversa ela não tem que ser uma conversa agressiva. Isso. E sim uma conversa assertiva, no sentido de acolher, de ouvir e entender. E depois falar o que é que ela acha, né? Exatamente. Doutora, eu sempre acho que o diálogo é o primeiro passo para tudo. E quando isso eu adotei na minha vida, graças a Deus eu sempre tive sogras maravilhosas em relacionamentos passados. E a atual, como todo mundo já sabe, é uma questão à parte, porque realmente eu ganhei uma mãe. Mas para fazer com que me aceitassem, para fazer com que esse relacionamento existisse, eu fui em busca de ajuda. Era como se toda dúvida que eu tivesse a respeito do filho dela, eu procurasse ela, dando importância da figura dela para me ajudar a ter um bom relacionamento com o filho dela. Essa conduta, para mim, deu certo. Qual a recomendação que você dá também para que as pessoas procurem dar importância a ela, para que ela se sinta parte da situação, para o relacionamento fluir? Ah, perfeito, Sabrina. Muito bom, né? Deu certo com você. A gente tem que entender. Essa sogra, ela é permissiva, né? Você consegue ter acesso, ela vai estar ali à disposição para estar te ajudando, conversando, dando dicas. Vale a pena. Faça que isso realmente... Ela vai se sentir pertencente, uma parte importante, porque ela faz parte desse seio familiar, né? Então, se você percebe que tua sogra tem um diálogo legal, se ela está ali te acolhendo, vai de encontro a essa sogra que vai ter belíssimas experiências, né? Elas, lembrando que elas já passaram por experiências, isso. Então pode estar trazendo pra gente, dando dicas. E ela conhece o seu filho, né? Conhece seu esposo, mais do que a gente, que está muitas vezes entrando num relacionamento novo, um casamento novo, e ela vai estar lhe dando dicas. Exatamente. E olha, minha gente, é uma dica básica. Assim como a gente, quando vai casar, todo mundo diz, olhe como é o teu marido, teu futuro marido, com a mãe dele. Ele vai ser um bom esposo. Do mesmo jeito, é para você ter um bom relacionamento com a sogra, olha como ela trata o filho, que você vai ter, com certeza, uma boa pessoa perto para construir ali o teu lar, para ajudar nos teus filhos, para ajudar com você também. A forma como ela vai tratar o filho dela, como ela vai tratar você e os demais da sua família. Então, é uma dica que eu dou por experiência e que eu sempre digo, não a tratem a sogra como a gente tem costume culturalmente de fazer. Sim. Que a sogra é cobra, que é isso, que é aquilo. Até meme tem na internet aí, falando do dia da sogra no dia de hoje. Então, faça diferente, aproveite o momento para, além de parabenizar, demonstrar amor e até reconciliar. Que a gente sabe que tem muita gente precisando disso, não é verdade, doutora? Tem, Sabrina. Muitas vezes, a gente que está do outro lado, a gente também pode fazer esse papel de reconciliação, né? De aproximar. É uma mãe ali que às vezes já perdeu o seu esposo também. E aí a gente pode estar trazendo essa sogra mais para perto, entendendo o momento que ela está passando, e os laços vão se criando, né? Vão fortalecendo esse laço, gente. Então, é melhor esse diálogo, essa admiração, o respeito faz parte dessa relação. Imagina, se eu vou ter uma relação boa com minha sogra, consequentemente, meu esposo vai ficar feliz. Exatamente, né? Com certeza. Esse é o ponto-chave. Mas tem mais uma pergunta, ainda dá tempo? Deixa eu colocar. Vamos lá. Minha mãe está morando só, mas ainda sente muito minha falta. E tem muitos ciúmes do meu esposo. Como lidar com essa situação? Eita. É difícil, tá? Essa é difícil, viu? Difícil. Ciúme do marido da filha? Não pode. Tá ali, olha só, ela tá entre a mãe e o esposo. E aí a situação é difícil. Mas não é impossível, né? A mãe realmente vai precisar entender que essa filha saiu, precisou constituir a família dela, é uma nova fase. E aí ela pode conciliar, gente, tá dando atenção a essa mãe, de vez em quando ligar, dar uma passada, convida para um café. Isso. Né? E entender que ali agora o esposo faz parte da família, né? Então, o porquê desses ciúmes? Primeiro precisa entender o que é que está por trás desses ciúmes. Essa filha aí está deixando um pouco mais essa mãe de lado, né? Não está tendo muito tempo com essa mãe. Que hoje a gente vê que as famílias, né, as mulheres trabalham muito, cuidam da casa, cuidam do filho, tem esposo, tem família. Então, muitas vezes chega a dar até aquela confusão na cabeça. E agora, o que é que eu faço? Mas organiza esse tempo, dá um tempo de qualidade para ela e aí vai dando certo. É verdade. E olha, você falou num ponto-chave, doutora, o tempo de qualidade. E é uma demonstração de afeto e de felicidade. Por quê? Toda mãe quer ver, gosta de ver a filha bem. A filha feliz no casamento, com prosperidade, por mais que tenha esses ciúmes, eu acho que se a filha demonstrar que está feliz, como está feliz mesmo de verdade, a mãe vai se sentir confortável. Eu acho que também esse é um passo aí de amenizar um pouquinho esses ciúmes, né? Isso.
Doutora, Sabrina. muito obrigada pela sua participação. Eu já queria que você, antes de finalizar, deixasse aí seu Instagram para o pessoal aí de casa. Quem quiser tirar aquela duvidazinha básica, marcar aí, quem sabe, inclusive, fazer como você já falou no começo aqui da entrevista, a terapia de casal, que é tão importante, que salva o pessoal casamento. Você, às vezes, quer falar aquele conteúdo com alguém, não sabe quem? Procura um especialista que, com certeza, você vai traçar um caminho de felicidade, né? Isso, doutora? Muito obrigada, Sabrina, por estar obrigada. aqui. Meu Instagram, robertamota.pc, gente. Podem tirar dúvidas. Na medida do possível, vou respondendo. E antes de finalizar, eu quero deixar um beijo aqui para minha sogra, Lindomar, também, que é uma maravilha. É uma segunda mãe, me orienta demais. E aí a situação, os relacionamentos vão melhorando e vão dando certo. É verdade. Um beijo, gente, e tenham um bom dia. Obrigada mais uma vez, viu, doutora Roberta? Olha só que assunto bom, mas tem muito assunto bom ainda no nosso programa. Não sai daí, que daqui a pouco eu volto com muita novidade. E o Lucas Veloso já tá aqui comigo, tá curioso para saber como é que vai ser esse stand-up dele? Eu conto daqui a pouquinho no intervalo, não sai daí que eu